Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Meu nome é Alan e o nome do nosso canal é História em Alguns Minutos. E dessa vez eu não errei. Pois bem, o objetivo desse vídeo, ou de tantos outros que eu vou fazer aqui, é trazer um pouco sobre a história de coisas, práticas culturais que convivemos no nosso dia a dia e não percebemos a história presente nelas. Ou seja, quero trazer um pouco da história, de coisas que talvez vocês não vejam, que possuam algum valor histórico ou sofreram algum processo histórico. Espero que vocês gostem. No caso do vídeo de hoje, vamos abordar quadrinhos, uma temática que eu gosto muito, mas eu acho importante deixar algumas questões bem claras aqui. Os quadrinhos não podem ser tidos como objetos somente para crianças. Por mais que hoje em dia tenha-se um processo de pessoas perceberem que quadrinhos não tem nada a ver com crianças somente, é importante sempre destacar: quadrinhos muitas vezes são obras que estão voltadas para um público adulto, ou um público adulto específico, ou um público específico, podendo ser crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, não sei, não importa. O que é importante compreender é que quadrinhos não é igual para somente crianças. Isso deve se deixar bem claro quando a gente está estudando um pouco sobre quadrinhos. Outra questão importante que vocês devem compreender é que como qualquer prática artística, ela é colocada em um contexto. Mas como existem vários contextos que ela pode ser colocada, elas vão sendo adaptadas de acordo com os contextos em que elas estão sendo inseridas. Percebemos isso quando vemos em quadrinhos mais específicos do Oriente, chamados mangás. Vocês percebam algumas características que não são comuns em quadrinhos, por exemplo, estadunidenses, como da Marvel, da DC. Existem características que são adequadas para algumas sociedades, como a dos Estados Unidos, ou para outras, como as japonesas, ou outros países orientais que se apropriaram dessas características. Ou, por exemplo, podemos pegar quadrinhos brasileiros, como Turma da Mônica. Possuem suas particularidades e suas características, que foram aceitas numa sociedade. E talvez, se fossem colocados em outra sociedade, o formato pudesse ser um pouco indigesto para essas pessoas. É importante ter isso em mente. Existem várias possibilidades de quadrinhos e todos eles são válidos. Pois bem, agora que eu contextualizei um pouco os quadrinhos, eu quero dizer o período que a gente vai abordar. Mas antes de dizer o período, quero deixar bem claro: eu vou tentar fazer aqui um panorama da história dos quadrinhos, tanto do mundo quanto do Brasil. Mas o vídeo em si, nesse momento, vai abordar um pouco a história do Brasil. Deixando claro aqui que eu não sou nacionalista. O que eu quero trazer aqui sobre a história do Brasil não é patriotismo, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Mas eu quero trazer a questão que estamos inseridos numa sociedade. E pelo fato de estarmos inseridos nessa sociedade, devemos conhecer a sociedade em que vivemos. E por isso nada melhor do que conhecer um pouco da história, seja essa história abordando temáticas mais específicas como os quadrinhos, ou histórias mais gerais sobre o Brasil. Então não sou nacionalista. Bem, como eu já disse, eu quero abordar um pouco a história do mundo, a história dos quadrinhos no mundo e no Brasil. No caso desse vídeo vai ser no Brasil. Outra coisa que deve se deixar bem claro é que, já que vamos abordar um pouco a história do Brasil, mas tanto do mundo e do Brasil, se abordaria mais ou menos nesse período, que seria no século XIX. Vamos começar no século XIX. Contextualizando de forma bem simples o Brasil no século XIX, o Brasil era monárquico, deixando bem claro, espero que vocês se lembrem disso. Para vocês se lembrarem, século XIX é 1801 a 1889, para quem não sabe, espero que saibam. Bem, o Brasil era monárquico, tinha um rei, na verdade teve dois, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom João VI era o príncipe regente, mas é um pouco mais complicado. Foi um país escravocrata, tiveram escravos, os negros não eram tratados de igual perante a pessoas tidas como brancas,
e deve-se ter isso em mente quando vai se analisar trabalhos mais ou menos desse período do século XIX. Por mais que possa surpreender, existem muitos trabalhos de artistas que são abolicionistas, outros que consideram aquela sociedade nos padrões escravocratas maravilhosos, mas deve-se sempre analisar um pouco o período que está sendo produzido a obra. Bem, mas para vocês entenderem os quadrinhos, acho importante deixar bem claro a seguinte questão aqui no Brasil. Devemos ter em mente a seguinte questão. Os quadrinhos, quando foram, antes de serem introduzidos, melhor assim, pensando, antes de serem introduzidos na sociedade brasileira, no contexto social e cultural do Brasil, tiveram que se introduzir a arte visual, não artes plásticas como pinturas, mas artes visuais mais próximas dos quadrinhos para serem aceitas nessa sociedade, os quadrinhos. Que no caso vamos pensar em duas, que podem ser vistas de forma emancipada dos quadrinhos, ou às vezes podem ser vistas em diálogo com os quadrinhos, que é a caricatura e as charges. Ou seja, compreender que para os quadrinhos terem uma aceitação, primeiro teve um processo de aceitação de outras práticas artísticas, que seriam as caricaturas e as charges. De formas resumidas, caricatura. Uma prática artística que visa ilustrar características, enaltecendo algumas características de indivíduos ou de objetos, de forma com certo humor, uma forma um pouco satírica com relação ao visual do indivíduo ou do objeto. Charges. Bem, acho que todo mundo hoje em dia, quando pensa em charges, lembra de jornais. Parece até que uma não vive sem a outra. Mas vocês vão ver, estudando um pouco a história das charges aqui introduzidas no Brasil, que ela tinha um pouco de autonomia antes. Aí depois passou a ficar sempre junto, grudada com jornais. Mas charges seria uma forma de criticar alguma ação política, alguma ação artística ou alguma ação no geral, criticar de forma humorística essa ação, esse ato, por meio de cartoons, por meio de caricaturas de indivíduos, e é interessante ver como estão sempre em diálogo, caricaturas, charges, quadrinhos, mas compreender que charges diferentes dos quadrinhos não possuem mais de 2 quadros, ou seja, ela não tem um processo temporal tão bem definido e não necessariamente precisa de um processo de tempo no momento da narrativa da charge. Enquanto os quadrinhos, por terem vários quadros, esses quadros geram um movimento de tempo. É interessante. Mas isso a gente pode passar para algum outro vídeo. Agora, introduzindo de forma simplificada, porque o tempo está acabando, e no próximo vídeo quero entrar com a temática quadrinhos. Os quadrinhos no Brasil não foram introduzidos, como eu já disse, por um quadrinho, e sim por uma charge. E essa charge foi produzida por um indivíduo chamado Manuel Araújo Porto Alegre. Esse cara, ele era um escritor, jornalista, artista, pintor. Bem, ele fazia uma infinidade de coisas. Não é importante a gente pensar no que ele fazia em si, mas é importante analisar 2 pontos que deram um embalo para essas artes visuais serem introduzidas para a população e para a sociedade brasileira. A seguinte questão: ele trouxe as caricaturas para o Brasil, ou seja, ele começou a trazer a ideia de caricatura, começou a ser formada, é claro, regionalmente, mas posteriormente isso abriu portas a se proliferar essa prática artística. Ele também trouxe as charges para o Brasil. Senhoras e senhores, devam compreender que quando eu digo trazer, é ele produzir ou trazer produções para o contexto social, não é ele simplesmente trouxe o negócio. Isso deve se deixar bem claro. E ele trouxe então as charges para o Brasil, mais ou menos em 1837. A primeira charge que ele trouxe tem o nome de A Campanha e o Cujo. Temos aqui até a imagem dele. Agora eu me esqueci de mostrar a imagem. Esse daqui é Manuel Araújo Porto Alegre. Simpatiquinho, cara. É uma pintura. Não me pergunte se isso é um autorretrato ou não. E aqui vai estar a imagem da primeira charge no Brasil.
A Campanha e o Cujo. Existe uma historinha sobre ela, talvez um dia eu possa trazer essa história. Mas o que é importante que vocês devam entender antes do final desse vídeo é o seguinte. Esse indivíduo, por algumas de suas ações, abriu portas para essas ilustrações, essas práticas ilustrativas para um público maior. Diferente de um quadro, uma pintura, que era um público específico e bem mais restrito, as charges elas começaram a ser introduzidas, charges e caricaturas, a serem introduzidas e estar em contato com jornais. E isso dá bastante diferença na hora de analisar socialmente o efeito que ela gera. Bem, na próxima videoaula vamos falar um pouco sobre Angelo Agostini, que é um cara bem simpático e eu acho que vai ter um pouco de histórias de amor e sofrimento e traição. Talvez não traição, então tem um pouco de traição. Mas isso não vem ao caso. Até mais!